Existem muitas pessoas que vivem debaixo de uma acusação por causa de erros que cometeram no passado. Erros que essas pessoas não tinham a consciência do que estavam fazendo, porque essas pessoas não tinham maturidade para tomar a decisão certa. E não tem jeito, queridos, porque na nossa caminhada sempre nós vamos nos deparar com uma bifurcação. Dois caminhos surgem em nossa frente e a gente não sabe para onde ir. E é interessante que tem tanta gente que toma decisões orando e buscando a Deus, e lá na frente essas pessoas chegam a uma conclusão de que elas não tomaram a decisão certa. E isso depois, lá no futuro, traz uma sensação de derrota, uma sensação de perda, de que a gente errou e inevitavelmente a gente começa a se condenar. Muitas vezes a gente não considera o peso dessas coisas, porque toda esta acusação acaba se tornando um fardo em nossos ombros. E a gente não percebe às vezes que está carregando esse fardo. Às vezes a gente perde as forças e a energia e não sabe que é por causa dessas coisas. Essa energia, ela está ligada a tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Mas no momento em que nós nos acusamos, nos condenamos, nós estamos drenando tudo isso. E o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Eu não quero falar aqui sobre a questão da lei, que é o que Paulo está abordando nesse versículo. Eu quero falar sobre a questão de quem está em Cristo. Se você está em Cristo, não importa. Não importa os seus erros do passado, não. Porque agora você continua em Cristo. Porque aquela pessoa que cometeu aqueles erros não era você. E eu quero te dizer que isso é verdade. Porque a ciência diz que a cada 7 anos todas as células do nosso corpo se renovam. Células morrem e nascem outras células novas a cada 7 anos. E nós passamos agora a ter outro corpo na esfera celular. Também a psicologia diz que a nossa mente ela vai se modificando, se renovando. Então você não é aquela pessoa de ano passado. Você não é mais aquela pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, se você olhar por esta ótica, não foi você que cometeu esses erros. Foi aquele jovem imaturo, foi aquela pessoa ansiosa lá do passado, que não existe mais. É claro que os erros do passado, eles vão trazer consequência para as nossas vidas hoje. Mas agora nós somos uma outra pessoa. Se você está em Cristo, nova criatura é. Olha o que a Bíblia diz. Você agora é uma nova criatura, não é aquela pessoa de ontem. E foi necessário que você cometesse aqueles erros, fizesse aquelas péssimas escolhas, para que hoje você tivesse a consciência que você tem. Que você não pode mais tomar uma decisão hoje semelhante àquela decisão que você tomou lá atrás. Você aprendeu, você ficou mais forte, mais experiente, você aprendeu com aquele erro e você não vai mais cometer esses erros, porque você agora é outra pessoa. Você está em Cristo. E mesmo esses erros que você cometeu quando era crente, quando já era salvo, não tem mais a ver com a tua vida. Pode acontecer alguma consequência? Claro, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Mas Jesus já perdoou, porque senão você vai estar condenando alguém que já foi perdoado pelo sangue de Jesus. E essa pessoa pode ser você. Você pode estar condenando a você mesmo e drenando a sua energia positiva, drenando a sua força vital. Isso te leva a falhar mais ainda. Então o que você tem que fazer é tirar dos seus ombros esta acusação e se perdoar, porque se Cristo te perdoou, Ele que é perfeito, que não peca, Ele foi capaz de perdoar você, por que você não perdoa você mesmo?
Lá em Provérbios diz que nós não podemos ser demasiadamente justos, porque senão nós vamos destruir a nós mesmos. Então todo o erro que você cometeu, e eu sei que muitos erros nós cometemos com boas intenções e tentando fazer aquilo que é certo. E Deus considerou isso, Deus considerou a tua intenção. Porque imagine, se você adorar a Deus, um louvor, uma oração maravilhosa, saindo dos seus lábios, e o teu coração não está querendo adorar, Deus vai considerar a intenção do teu coração, porque você não vai estar querendo adorar a Deus. Ao contrário, também é a mesma coisa. Você cometeu erros, mas a tua intenção era boa. Mas eu estou falando aqui de pessoas que se arrependeram, de pessoas que não querem mais cometer aqueles erros. E vou mais longe, pessoas que às vezes, mesmo sem ter força de abandonar aquele erro, mas ela não está feliz com sua própria vida, ela não está feliz com a vida que ela está levando. Então isso nos mostra uma outra realidade a respeito dos nossos erros do passado. Você é uma nova pessoa, o Senhor te perdoou, na sua imaturidade você não tinha capacidade de acertar. Eu me lembro que o primeiro carro que eu comprei foi uma dor de cabeça porque eu não conhecia nada de carro. Eu era imaturo a respeito daquilo. Mas foi através daquele carro ruim que eu comecei a entender tudo de mecânica. Hoje, quando eu ouço um barulho diferente no meu carro, que é um carro muito melhor, eu já sei o que é que está acontecendo. Eu não sofro tanto e eu não caio mais no mesmo erro de comprar um carro ruim como eu comprei. Então veja que esses erros que nós cometemos, às vezes são tão necessários para nos fazer crescer, para nos trazer maturidade, para nos dar autoridade, porque agora nós temos um testemunho. Somos um testemunho vivo daquilo que não se deve fazer. Se a gente olhar por esse prisma, por esta visão, nós vamos nos libertar. Nós vamos quebrar cadeias que nos prendem. Porque o Senhor, Ele quer isso. Senão, naquele dia, daquela decisão que poderia mudar o curso da nossa vida, Ele mandaria um anjo. E aquele anjo ia dizer, ó, não vá por aqui, vá por esse caminho. Mas não foi assim que Deus nos criou para ser. Ele quer que a gente seja autônomo e capaz de crescer, tomando nossas próprias decisões muitas vezes. Porque nem sempre o Espírito Santo vai estar dizendo, vá aqui, vá ali, faça dessa forma. Deus quer isso de mim e de você. Que a gente aprenda a tomar decisões, tropeçar, se levantar, porque assim, queridos, nós vamos nos tornar mais humildes, sabendo que nós temos grandes limitações. E assim nós podemos perdoar as pessoas, amar as pessoas, compartilhar nossas experiências, aquilo que o Senhor transformou em nossa vida. E assim nós vamos nos construindo, porque é isso que Deus quer de nós, uma construção de si mesmo. Nós vamos aprendendo, lendo a palavra, em oração, buscando a Deus, buscando um conselho, baixando a cabeça para ouvir o conselho de um líder, de alguém que tem mais experiência que nós. E é assim que nós crescemos. E no outro dia nós vamos recomeçar, fazer melhor e ser uma pessoa melhor. Deus nos criou para isso, porque Ele não criou robôs, pessoas programadas, não é isso que Ele quer. Ele quer pessoas autônomas, capazes de errar, de consertar, de se perdoar, perdoar os outros. Então nós não podemos mais trazer condenação sobre nós. Não traga condenação sobre a tua vida, porque isso vai drenar as tuas forças. Amém? Fique com esta palavra e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.